Pessoal, esse é um tema extremamente importante. Bom, gosto de falar desses temas difíceis, e para isso não é necessário ter um QI alto, e sim apenas ir atrás da informação e raciocinar. É isso que eu sempre fiz. Ter QI alto é até pior na minha opinião, pois você perde a humildade e fica apenas preocupado em alimentar seu ego, consequentemente virando um narcisista. Enfim, se deseja algo, basta se esforçar, é a forma simples e que é recompensada pelo universo. Mesmo se você não nasceu privilegiado com algo. Bom, vamos ao assunto. Esse tema, se precisar, farei várias outras partes também. Não sei se você notou, mas o título é O que seria Deus. Eu fiz isso porque no meu livro eu considero que algo divino que ele criou tudo possivelmente seria o infinito, que é também algo imprevisível, misterioso, impossível de se atingir. Também seria algo que está em tudo, que é tudo. Algo próximo do infinito, fórmula do meu livro, é algo que se insere na essência de algo próximo do nada. Portanto, o infinito, que possivelmente seria Deus, está inserido na essência de tudo. Deus então seria, de acordo com as fórmulas, algo 100% próximo do infinito, ou seja, seria o infinito em si, da forma mais pura. Esse conceito, quando desviado, pode ser destrutivo para a nossa mente. Quando dizemos a palavra Deus, já imaginamos algo paterno, algo parecido com o nosso Pai, a figura de um Senhor que faz as coisas acontecerem. Ou às vezes até de um Senhor que pune os outros, alguém que está nos ouvindo diariamente e nos julgando. E por aí vai. Nossa mente, via pensamentos de infância, criou uma imagem também infantil de um pai. Quando, na verdade, pelo que eu pude analisar, a imagem que mais seria correta seria o infinito. Mas não seria um senhor de barba branca que está punindo a todos por qualquer desvio de conduta. A palavra Deus já nos induz, como primeira imagem, a algo semelhante aos Zeus, por exemplo. Possivelmente os povos antigos que nos influenciaram com este conceito de um pai que faz as coisas acontecerem sempre. É um pensamento infantil e que gera frustrações, pois na prática não é assim que acontece. As coisas não acontecem porque a gente imagina uma ilusão e força uma verdade nisso. Então ficamos frustrados e lamentado o fato que de Deus não teria feito tal coisa, Deus teria deixado tal coisa acontecer, e por aí vai. Temos uma visão distorcida deste conceito. Bom, primeiramente somos finitos, mas, com uma essência infinita. Eu, você, e outras pessoas que estão nos assistindo, nós em algum momento não existíamos, estávamos inconscientes, ou melhor, próximos do nada. Algo próximo do nada é inconsciente, é algo passivo. Algo que não tem forças para evitar as coisas do externo intervirem. A nossa existência começa do nada até o infinito, como dito no modelo binário, então evoluímos infinitamente através de sucessivas reencarnações. A cada reencarnação, mais e mais livre você estará, até se tornar uma consciência muito livre com alto poder de decisão, podendo transitar pelas múltiplas dimensões do infinito livremente. Ao evoluir você se torna algo próximo do infinito. É um conceito já explicado em meu livro. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, mas que foi o melhor que eu pude fazer dentro das minhas condições. Sou apenas uma pessoa comum. Mas note que temos enorme medo de pensar sobre o que seria Deus. É um conceito próximo do infinito que está bem inserido em nossa essência, nosso meio interno. Aquilo que está em nossa essência numa ligação é algo difícil e trabalhoso de se remover. Ao criar meu livro, por exemplo, as pessoas imaginam que serei punido. Mas o que eu fiz foi simplesmente raciocinar sobre um conceito tido como proibido, sem remover um único centavo de ninguém, sem desrespeitar nada nem ninguém, e tampouco sem, intencionalmente, cometer nada destrutivo contra alguém. Se eu não raciocinasse sobre esses conceitos, por medo de ser punido, você, por exemplo, ficaria eternamente com velhas ideias internalizadas em sua essência. Ideias de um Deus ditador, que pune quem ousa pensar por si mesmo, que pune quem ousa raciocinar certos conceitos. Note o quanto isso gera uma prisão mental em nós. Ao abrir as portas para pensar sobre isso, ganhamos nossa liberdade. É importante, pessoal. Exemplo, na Coreia do Norte o ditador alterou a história oficial e se tornou um deus para a população, que está mentalmente escravizada, pois não pensa sobre isso. Mas, ao criar meu simples livro, alguns imaginam que eu serei punido por ser um mero mortal que ousou pensar em coisas proibidas. Peraí, não deveria acumular karmas quem está conversando sobre o conceito de Deus e removendo dinheiro dos outros, ganhando fama, lucro, extorquindo e distorcendo este conceito. Eu, por fazer um simples livro expondo minhas ideias, em que ainda digo não ser o dono da verdade absoluto, em expondo aquilo que consegui obter de melhor,
Eu deveria ser punido com karmas acumulados. Veja que algo próximo do infinito se infiltra mais em nosso subconsciente, em nossa essência, o conceito de Deus, por exemplo, seja qual for. O fato é que somos um Deus em potencial, nosso Deus interno é o principal para nós, que somos finitos. Somos parte de uma malha, uma parte do infinito, e somos infinitos em essência. O infinito total, tudo, seria o conceito de um Deus externo, porém, matematicamente falando, o infinito significa que tudo pode existir, tudo, sejam coisas destrutivas, ou não. Mas somos partes dessa malha, por isso somos um Deus em potencial no nosso interno. O nada não existe, alguma coisa sempre existirá no lugar, mesmo que infinitamente pequena, ou que foge dos nossos sentidos. Portanto o infinito, por ser tudo que existe permite que tudo exista, ele está em tudo, está no interno de tudo. Por isso em nosso interno há um Deus, há algo infinito em nossa essência. Recebemos isso de algo próximo do infinito, que é o todo, o cosmos, o universo, o infinito. O problema é que as pessoas possuem essa imagem distorcida de um pai, às vezes até de um ditador, por exemplo, ou um senhor de barba branca. Seria algo matemático em minha opinião. Seria algo matematicamente perfeito, como um algoritmo, com leis universais perfeitas, por exemplo. Se você comete algo ruim e destrutivo, você está sujeito ao karma, por exemplo, e atrairá coisas destrutivas para a sua vida. Então, você culpará Deus por não te proteger, quando na verdade o karma virá, por ser apenas uma devolução do universo daquilo que você lançou ao externo. Há leis universais matemáticas. Mas sua mãe, seu pai, seus amigos, estes impuseram você à força, com o uso do medo, de que na verdade haveria um senhor de barba branca te obrigando a fazer tais coisas. E note que sempre esse senhor de barba branca deseja uma coisa para alguns, deseja outra coisa para outros. Exemplo, seu amigo diz que Deus não pune quem come carne, pois é necessário ao seu corpo, e está na Bíblia em tal trecho que fulano ofereceu uma carne de oferenda a Deus. Mas, seu outro amigo diz que não, que é pecado e que Deus condena torturas animais. E assim por diante. Cada pessoa nos induz que Deus seria tal coisa, que desejaria tal coisa. E isso controla nossa mente fortemente, também por causa do medo de ousar pensar a respeito, mesmo sem culpa nenhuma de nada. Qualquer conceito divino, por ser algo próximo do infinito, por ser uma conversa de grande importância, por nossa mente imaginar coisas surreais, coisas poderosas, são conceitos que entram mais em nossa essência, em nosso subconsciente, controlando então nossas ações futuras. Antigamente Zeus era temido, por exemplo. Outro exemplo, você acredita que Deus quer que você faça a justiça sobre tal acontecimento. Obviamente é a maior chance de você fazer essa tal de justiça que você acredita, pois supostamente Deus desejou isso. Se Deus desejou, então você seria punido ao desobedecer. Eu particularmente não acredito que haja apenas um Deus interno, pois somos parcialmente finitos e fomos criados por algo externo contra nossa vontade. Porém acredito que seja um modelo matemático, uma enorme malha cheia de pedaços do infinito, que somos nós esses pedaços, e não um senhor de barba branca parecido com Zeus, ou algo parecido com seu pai, com alguém que faz acontecer. Em nosso universo há algo mais próximo do infinito, pelo que eu pesquisei, seriam seres superiores, como por exemplo a Confederação Galáctica, Pleiadianos, Venusianos e Arcturianos. Estes são um Deus para nós, ou seja, eles podem prever tudo o que a gente faz. São também parte dessa malha, mas são algo que cresceu, algo próximo do infinito, e que inclusive nos salvaram da nova ordem mundial. Não foi um senhor de barba branca que nos salvou da nova ordem mundial. O conceito de infinito, de algo próximo do infinito, significa algo externo, ou seja, vários seres com poderes divinos. Um dia você evoluirá para próximo do infinito naturalmente, e será tido como um Deus para algo próximo do nada. Seu filho, por exemplo, te enxerga como algo divino. Mas, mesmo esses seres que eu mencionei, também não podem fazer tudo, não preveem tudo, estão sujeitos ao karma, ou seja, estão próximo do infinito num grau muito alto, mas não superior ao máximo, não sendo o infinito em si. Um Deus são todos os seres que evoluíram do nada até próximo do infinito, assim como você, que será algo divino no futuro, quando sua consciência evoluir. Todos nós evoluímos do nada para o infinito eternamente, até fazermos parte de algo divino. E isso seria Deus na minha pesquisa, seria todo esse conjunto que ascendeu até o infinito, compondo a malha. Esse Deus seria tudo aquilo que hoje está bem próximo do infinito,
e sempre verá escalas e graus mais próximos do infinito. Mas, supor que seja apenas um senhor de barba branca é pensar de maneira finita o que seria o infinito. Portanto, o que eu pude pensar é que Deus, ou todo, seria o conjunto, seria uma grande malha infinita. Essa malha possui infinitas partes a cada canto que você observa. Essas infinitas partes possuem um zoom infinito. Ou seja, você é o infinito, parte de Deus. Sua essência possui o infinito. Você somado a todos ao seu redor fazem parte dessa malha. É um conjunto. Esse conjunto maior seria o Deus externo, o infinito, tudo que existe. Esse Deus externo seria algo próximo do infinito pelas fórmulas, por isso se inserir na essência de algo próximo do nada, que somos nós no momento, que somos finitos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nossa essência tem algo infinito que sempre crescerá infinitamente, até atingir o infinito, que seria a malha toda, o Deus. Bom, é complexo. Por sorte, se eu encaixo as fórmulas do modelo binário, é possível a compreensão. Mas até mesmo com elas há limites que eu demoro muito para raciocinar a respeito. Resumindo, o Deus externo é uma malha, é um infinito muito grande, está em tudo. Dentro dessa malha existem vários e várias pequenas sementes, que são algo infinito em sua essência também, pois tudo ao dar um zoom é infinito e nunca acaba. Somos algo infinito que faz parte de uma grande malha infinita. Tudo que é finito, que não atingiu o infinito totalmente. Então o conceito de interno é o conceito de principal, não o externo. Portanto, nosso foco deve ser o crescimento do nosso interno de dentro para fora, e não de fora para dentro, que é o que tem enfraquecido as pessoas. As pessoas esperam um pai, algo externo, resolver tudo, não tomam atitudes por isso. Essas ideias de dependência de um pai todo-poderoso externo drenam as atitudes das pessoas, que ficam sempre à espera de um salvador para tudo, sem agir corretamente. Quando na verdade o infinito, essa malha, permite que tudo que você possa imaginar exista, não só aquilo que faz o seu bem ou não. Portanto, coisas destrutivas para você podem existir, é permitido pelo infinito. Você deve simplesmente se esforçar para fazer acontecer o que deseja e para se afastar das coisas destrutivas do infinito que estão próximas de você. E não ficar se lamentando, culpando um senhor de barba branca ilusório e, na minha opinião, criado pelo coletivo. Quando na verdade um modelo matemático com leis é o mais ideal.